Fala galera da 3000, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar sobre a fisiologia da absorção. A gente entra na biologia 3 para falar sobre esse capítulo que é muito importante, que é a absorção de nutrientes, sobretudo a água. Bom, vamos lá, meus amores. A fisiologia da absorção está envolvida ao processo de absorver nutrientes pela planta. A maioria desses nutrientes serão absorvidos pelas raízes, beleza? Quem serão esses nutrientes? Bom, primeiro, eu vou chamar de macronutrientes e de micronutrientes. Não tem nada a ver com o tamanho deles, mas sim com a quantidade em que a planta irá absorver. Se a planta absorver uma grande quantidade desse nutriente, eu vou chamá-lo de macronutriente. Se a planta precisar de uma pequena quantidade desse nutriente, eu vou chamar de micronutriente. Tudo bem? Aqui eu botei para vocês alguns exemplos mais comuns de macro e de micro, como é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o fósforo. São os principais, são os que as plantas mais vão absorver. Vão absorver bastante cálcio para a construção da lamela média na hora de dividir a célula, já que a citocinese da célula vegetal é diferente. Potássio para regular a pressão osmótica da plantinha, enfim, magnésio para compor a clorofila e os micronutrientes vão atuar basicamente como cofatores enzimáticos, beleza? Bom, vamos lá. Absorção de água. Meus amores, vamos ser sinceros. Esse capítulo é basicamente para falar sobre como a plantinha vai absorver água. Show? Aonde que eu vou absorver a água? Eu, planta, vou absorver a água principalmente na raiz. Em qualquer lugar da raiz? Não. Principalmente lá na zona pelífera, que é essa regiãozinha aqui onde tem os pelos absorventes. Correto? Maravilhoso. Bom, eu tenho dois tipos de movimentos de água dentro para absorver a água, que é o movimento simplástico e o apoplástico. O simplástico, ele vai passar por dentro das células via plasmodesmo, dessa forminha aqui, ó. Tem o simplástico que vai passar aqui, ó, por dentro das células, sendo comunicada entre uma célula e outra pelos plasmodesmos, que são essas comunicações que há entre uma parede e outra, entre uma membrana e outra, entre uma parede e outra, tudo bem? Já o movimento apoplástico é aquele que vai passar entre as células. Ela não vai entrar nas células, vai ir se esgueirando ali entre uma parede celular e outra e vai passando. O movimento apoplástico é muito mais rápido do que o movimento simplástico e o transcelular. O transcelular ele vai passando por tudo, moçada. Vai passando pelo meio da célula, por fora, por dentro do citoplasma, enfim. Vamos lá. Aqui, meus amores, eu tenho uma estrutura importante, tá? Que é a estria de Casper. O que vai acontecer? Na estria de Casper vai haver um transporte ativo de sais minerais, aonde ela vai pegar os sais minerais que estão aqui e vão bombear ativamente para o interior do caule, para o interior da raiz, fazendo com que esse interior de raiz aqui sempre esteja extremamente concentrado, extremamente hipertônico em relação a esse ladinho de cá. Tá, professor, mas e daí? Bom, e aí a gente precisa recordar de osmose. A água sempre vai para o lado que tem mais sal. Como o interior da raiz, aqui perto já do xilema, é muito mais concentrado por osmose, a água vai ser puxada aqui para dentro. Só por essa característica, a água consegue alcançar aproximadamente 1 metro, 1,5 metro acima do solo, graças a esse movimento de osmose, que a gente vai chamar de pressão positiva da raiz. Aliado à pressão positiva da raiz, meus amores, eu terei a capilaridade. Bom, a capilaridade é uma propriedade física, beleza? E diz o seguinte: quanto mais fino for o tubinho, maior vai ser o nível de água. Note o seguinte, note que nesse experimento aqui, ó, nesse capilarzinho que é bem fininho, o nível de água está acima do que nesse tubo que é mais grossão. Tudo bem? Bom, professor, então quer dizer que devido à pressão positiva e à capilaridade, a água vai sair lá da raiz e vai alcançar as folhas. Meus amores, olha só,
A gente tem plantas que alcançam aí, brincando, uns 20, 30 metros de altura. Se fosse somente a pressão positiva da raiz e somente a capilaridade, a água nunca ia conseguir chegar até as folhas. A água iria chegar no máximo até aqui. Então, professor, como é que a água chega até lá em cima? A água vai chegar através da teoria da tensão e coesão de Nixon, que ficou mundialmente conhecida como transpiração. Como que vai ser isso daqui, meus amores? Aqui nas folhas haverá uma estrutura chamada de estoma, beleza? Estômato, perdão. E esse estômato, ele é como se fosse um buraquinho que se forma lá na face inferior da folha. Quando esse buraquinho abre, moléculas de água são liberadas para a atmosfera. E quando ele libera uma molécula de água, ele puxa a molécula que estava anterior a ela. E vai puxando a que estava antes, a que estava antes, que estava antes, que estava antes, que estava antes, até chegar lá na raiz. Com isso, eu formo uma verdadeira corrente de moléculas de água nesse sentido. Beleza? E é através dessa teoria que a água consegue sair da raiz e até as folhas e não precisar de um coração, por exemplo, para bombear esses fluidos todos, tudo bem? Como que é o funcionamento do estômago, professor? Já que o estômago é tão importante. Funciona da seguinte forma, meus amores. O estômago ele é formado por duas células, chamadas de células guardas, certo? Quando essas células guardas estão túrgidas, quando elas estão bem cheias de água, o que acontece? Elas formam o ostilo, que é esse buraquinho por onde os gases e a molécula de água vai escapar. Para que isso ocorra, é necessária a entrada de potássio nas células guardas. Entrando potássio nas células guarda, a água entra nas células guardas por osmose, beleza? Fazendo com que ela fique bem cheinha, bem gordinha. Quando a plantinha quer fechar os seus estômatos, ela faz o processo inverso. Ela pega esse bando de potássio que ela colocou para dentro, joga tudo para as células que estão ao redor. Fazendo isso, as células ao redor vão ficar mais concentradas do que ela. Então a água sai da célula guarda e vai para essas células acessórias, beleza? Fazendo com que a célula guarda fique flácida e quando ela fica flácida, ela cola uma na outra. Professor, para que a planta vai querer fechar estômago? É bem simples, meus amores. Para economizar água. Imagine você sendo uma plantinha da caatinga. Se você ficar com esse estômago aberto o tempo inteiro, você vai perder muita, mas muita quantidade de água. E água no deserto, meus amores, é luxo. E a planta não pode se dar o prazer, a esse luxo de sair perdendo água assim, porque ela está em uma região árida. Por isso que ela fecha, ela consegue ter esse controle de abrir e fechar esses estômatos, beleza? E como que vai ser o transporte da seiva orgânica ou da seiva elaborada? Bom, o transporte da seiva orgânica ou elaborada, ela sai das folhas até a raiz, passa pelo floema, beleza? Maravilhoso. A gente chama isso de arrasto. Como que vai ser isso daqui, moçada? Em um experimento, esse experimentozinho aqui, ó, demonstra bem como que funciona isso daqui. Nessa região da folha, que é uma região geradora de soluto, note que aqui dentro vai ter bastante açúcar, tudo bem? Então, vamos supor o seguinte, essa aqui é a folha. Na folha tem a produção de glicose, começa a ficar muito concentrado, a água vai para o lado que está mais concentrado e começa a entrar bastante água no floema. Não tem outro caminho a não ser descer. Então, a água que foi absorvida aqui, ela vai ser mandada lá para a raiz, belezinha? Quando chega aqui na raiz, o que vai acontecer? Ela vai consumir todo o açúcar e a água vai sair dessa região aqui, fazendo com que ela volte pelo xilema. Tudo bem? Bom, algo que é muito, mas muito abordado no Enem é o anel de Malpighi. Marcello Malpighi foi um italiano e ele estava estudando planta. Ele viu o seguinte, quando ele tirou uma casca, fez um anel assim ao redor do tronco de uma árvore, ele notou o seguinte, ele notou que as folhas caíram,
os frutos caíram, a planta secou, a planta morreu. E notou ainda que aqui, ó, logo acima do corte, ficou entumecido. O que é entumecido, meus amores? Ficou gordinho. Beleza? Maravilhoso. Isso daqui ficou sendo chamado de anel de Malpighi. O que ele fez de fato aqui? Ele tirou uma camada, ele fez um cortezinho, onde ele removeu apenas o floema. O xilema ele deixou. Como não há a passagem de açúcar para a raiz acabou morrendo. Quando a raiz morre, ela não consegue absorver mais água, a planta inteira vai morrer. Aqui eu tenho um outro exemplo. Nesse caso aqui, a planta não vai morrer. Por quê? Porque ele fez um anel de Malpighi em um ramo, em uma ramificação do galho, não no tronco principal, beleza? Note o seguinte, que todo o açúcar produzido nessas folhas não vai ter para onde fluir. Ela vai ter que buscar um dreno. Esse dreno, moçada, pode ser a raiz, que é o que mais acontece. Dreno pra gente aqui, moçada, é aqueles órgãos que vão consumir a glicose. A raiz é o principal dreno da planta, beleza? Mas além da raiz, eu também tenho o dreno chamado fruto. Os frutos são considerados uns drenos de glicose. Como o açúcar que está aqui não vai conseguir ser drenado pela raiz, para a raiz, eu vou ter que passar esse açúcar todo para um dreno. Esse dreno vai ser o fruto. Esse fruto, o fruto que nasce nesse galinho aqui, ó, vai ser extremamente mais doce do que os frutos nascidos no resto da planta, beleza? Graças ao anel Malpighi. Meus amores, espero que vocês tenham curtido essa videoaula. Não deixem de fazer os exercícios. A gente está tendo videoaulas online toda segunda-feira. Beijão, estejam lá. Até a próxima, meus amores.